Hoje eu trouxe uma ideia pronta de um jardim na área de lazer que quero dar para vocês. Aqui nessa área de lazer, vocês estão vendo uma piscina, mas de repente, se na sua área não tiver uma piscina, não tem problema. O que vocês têm que prestar atenção aqui é o tamanho do gramado. Eu coloquei essa composição numa área de 5 por 2,5. Mas, gente, essa medida é aproximada. Se a sua área for um pouco maior, você pode espaçar essas plantas, até porque o que eu escolhi aqui são plantas que dão mais volume. Se a sua área for um pouquinho menor, você pode ajustar um pouquinho as plantas e, de repente, até diminuir na quantidade que eu vou colocar para vocês no checklist. Outra coisa importante é que elas podem ir com 3 tipos de sol. O sol fraquinho, que é aquele do começo da manhã ou finalzinho da tarde. Podem com o sol forte, que é aquele sol entre 10 e 4 da tarde. E pode com o sol de lascar, que é aquele sol do dia todo. Eu fiz essa composição para quem gosta daquele jardim mais verde, mas com um toque de cor. E o legal é que a planta que eu coloquei aqui, a alpínia, ela floresce, mas apenas uma época do ano, geralmente na primavera e no verão. Então, assim, você não vai ter um jardim florido o ano todo, porque é o que eu sempre falo, às vezes fica um pouco cansativo. Mas quando chega aquela época que você vai aproveitar mais a área de lazer, ali a piscina, essa planta está florescendo. Todas elas são plantas bem resistentes, de baixa manutenção, são plantas que dão volume. Eu estou buscando aqui usar uma quantidade menor de plantas com o maior volume possível, porque aí a gente facilita na manutenção, facilita inclusive na hora da compra. Porque vocês concordam comigo que quando a gente usa uma planta com volume, a gente pode usar uma quantidade menor, já que ela vai abrir muito? Então a ideia é exatamente essa. Por exemplo, o guaimbê, ele abre bastante. Então você não precisa de colocar várias mudas. Você coloca uma, duas mudas, ela já dá um efeito super completo. Mesma coisa a alpínia. Ao invés de você comprar 10 mudas para dar o efeito cheio, às vezes você pode usar a metade. Até porque com o tempo, ela vai rendendo, ela vai soltando mudas e ela vai preenchendo espaço que você deixou para ela preencher. Então vamos lá. Como eu falei que é uma ideia pronta, eu não vou só dar a imagem, a cena do jardim para vocês. Eu também vou dar o checklist, que é a quantidade de plantas que vocês vão precisar. Então aqui é fácil olhar, né, e falar, 3 palmeiras, tá fácil. Mas depois você fica em dúvida com relação à alpínia, com relação ao guaimbê. Então, dentro dessa proporção aqui desse espaço que eu montei o jardim, eu vou colocar a quantidade de plantas, vou colocar de substrato também, que eu uso adubo orgânico, e vou colocar também o adubo químico. Eu gosto muito de indicar o NPK 414/8, porque ele estimula o enraizamento, então é excelente para a gente colocar quando a gente está plantando. Vocês vão ver também que tem o calendário de rega, que são as orientações básicas de como você vai regar a planta, mas é claro que você precisa de observar ao longo do tempo como que essa planta está reagindo à sua rega, porque tem questão do clima, da região do Brasil, tem a estação também, concorda? Então, não é simplesmente uma regra. Você chega e rega a planta daquele jeito que está no calendário, não, você tem que observar, tá bom? E outra coisa, eu também estou colocando o posicionamento das plantas, que aqui eu chamo de ordem de plantio. É como você vai distribuir a planta nesse canteiro. Coloquei até uma régua para você se localizar onde a planta vai ficar. Aí uma coisa que eu não falei, lá no checklist, eu coloquei substituição de algumas plantas. Porque é comum de acontecer, você chegar na loja e não encontrar essa palmeira que eu especifiquei. Ou às vezes você encontra e ela está muito cara. Ou também, pode acontecer, é você não querer usar palmeira. De repente você gostou dessa composição, desse efeito, mas você queria usar outra planta porque, por exemplo da palmeira, às vezes você já tem a palmeira no jardim da frente, então você queria usar outra planta aqui no jardim da área de lazer. Então lá vocês vão encontrar algumas substituições que dão um efeito muito próximo a esse da palmeira. Então agora eu quero explicar um pouquinho para vocês o efeito que eu pensei aqui para esse jardim. A gente fala de área de lazer, a gente espera um jardim geralmente assim mais cheio, que lembra um pouquinho o oásis. E quando a gente fala oásis, que seria plantas maiores, mais altas, nesse caso eu usei a palmeiras, plantas mais cheias, plantas com folhas maiores. Dá muito esse efeito de jardim floresta, jardim oásis. E eu falo floresta, mas não significa que aquele jardim com camadas uma por cima da outra. Observa que aqui vocês conseguem identificar as 3 camadas de forma distinta. E eu trouxe um respiro ali entre a camada mais alta e a camada média. Então não significa que quando eu falo floresta é um jardim todo bagunçado. Pelo contrário, você consegue entender quem é quem ali naquela composição. A palmeira, ela faz esse papel da planta protagonista, da planta principal, e ela me ajuda a preencher esse volume vertical que eu preciso, porque eu tenho um muro alto, certo? Então eu preciso de usar uma planta maior. A palmeira me resolve esse efeito que eu quero. E o legal é que ela tem um volume mais concentrado na parte superior. Isso deixa a parte média e livre para preencher com outra planta, sem ficar ocupando muito espaço desse gramado. Porque eu sei que muitas vezes vocês querem deixar o gramado livre para colocar uma espreguiçadeira, para as crianças brincarem. E é porque é gostoso também pisar na grama. Então ali eu coloquei as plantas mais pertinho da base do muro, certo? E o gramado ficou ali, boa parte dele está livre. Aí na parte de média baixa do jardim, eu usei nas extremidades uma planta, e na parte mais central dessa composição, eu usei outras extremidades. Eu usei o guaimbê, ele dá um fechamento perfeito, porque é uma planta que vai encher, vai crescer, vai encher bastante. Então ele fica bonito ali, aquele folhão que lembra o oásis. E na parte mais central, eu concentrei as alpinas que florescem parte do ano, e essa flor vermelha é uma cor mais quente, tem a ver com o tijolinho, com a madeira do chão, em contraste
com o azul da piscina. Interessante, a gente tem um jardim que em alguma época do ano ele está diferente. Então, nesse caso, as alpíneas elas vão florescer. Esse florescimento quebra aquela previsibilidade do jardim estar o ano todo do mesmo jeito. Certo? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essas plantas são de baixa manutenção, são super resistentes. Para quem gostou dessa ideia pronta, eu vou deixar de salvo no destaque como ideia pronta. Lá já tem várias. Essa aqui vai ser a mais recente que eu estou apresentando hoje. E para quem ainda não sabe, a gente tem um guia digital Ideia Pronta. São mais de 60 ideias de como fazer floresta em casa, do vaso ao jardim. Então, são ideias para a área de lazer, tanto plantada como essa que eu estou mostrando hoje, mas também em vasos. Tem também a área da ducha, do deck, no corredor, na fachada, jardim de inverno plantado e também tem vasos. Tem plantas em vasos ao lado do sofá, em mesas, em prateleira. Então você que agora não quer investir numa consultoria ou você tem vontade de fazer seu próprio jardim, ir lá na loja, escolher as plantas, ter essa autonomia, esse guia digital para você. Eu vou deixar o link, você clica nele, gente, são mais de 60 ideias por apenas R$ 39,90.